Porra, mas então, assim, por que você acha, falando sério, que Então, o Danilo mas- seria uma opção melhor que o que a gente tem aí? Cara, porque ele é um cara verdadeiramente liberal. É um cara que... é diferente do Bolsonaro que, puta, chegou 2018... vamos chamar o Paulo Guedes aqui pra solucionar a economia e ser liberal. Não, nós sabemos, e tem um histórico do Danilo de anos já, que ele é, pessoalmente, o Danilo Gentili tem convicções liberais. Então, vai ser um governo guiado por essa convicção dele. Diferente do Bolsonaro que tolera algum liberalismo só pra ter um apoio dos Faria Limer lá, que fica lá, isso aí, foguete, não sei o que, não tem ré, né? Eu tenho criado um pouco de, né... Aversão. a Faria Limers aí, porque eu acho que eles estão muito bolsonaristas aí, pro meu gosto. Mas, esse é um capítulo à parte. O que eu tava falando, né? Tava falando do Danilo. Do Danilo. Porque ele é um liberal. Ele é um liberal, é um sujeito bem intencionado. É um cara que já apanhou muito na vida, já tá acostumado a responder processo. O presidente também vai responder muito processo. Já tá craque. É um cara que tem uma história de empreendedorismo individual bacana. Ele é, apesar de todo mundo ter, é o cara que faz stand-up. Ele, é empresário. Ele abriu um clube de stand-up, abriu empresa, já chamou centenas e centenas de pessoas para trabalhar junto com ele, etc. Já teve sociedade, já brigou com sócios, já teve treta na justiça. Então, dores de cabeça, administração de pessoal e convicções é um sujeito que tem. E, claro, tem nome pra isso, tem popularidade. Né? É um cara que teria... todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E aí seria o grande desafio de uma candidatura do Danilo, que é uma coisa que eu pessoalmente tenho conversado com alguns economistas, uns diretores de hospital e tal, é fazer um programa e trazer gente que dê seriedade. O grande desafio da candidatura do Danilo é, ironicamente, dar seriedade, né? Porque ele é um humorista. Sim, e exatamente. por ele ser um humorista, as pessoas confundem ele fazer piada com a candidatura dele ser uma piada. E é justamente essa barreira que a gente quer colocar. Fala, não, a piada é a profissão dele. Mas ele tem levado um tom de piada isso aí também, né? Ele leva num bom humor. Porque é uma coisa que não tá consolidada e definida ainda. Ele não bateu o pé e falou, Mas vocês estão... pré-candidato. Tem alguém trabalhando nos bastidores pra meio convencer ele a tornar o bagulho sério? Interessante, cara. Que doideira, caralho. Porque assim, o Danilo, ele será que ele tem o que precisa pra ser um presidente? Ele não tinha que estar começando já, porque o Bolsonaro ficou 4 anos, né? Rodando o Acho que ele país, precisa começar né? o mais rápido possível. Isso eu concordo. Mas o fato dele começar com 4% já deu uma animada, porque ele nunca fez campanha, nunca se falou como candidato. Mas é pelo Começou agora. reconhecimento do nome, né? Mas, então, só ter um reconhecimento de nome É bem importante. que se transforma em intenção de voto. Foi como o Trump ganhou, né? Foi como o Trump, é verdade, foi como o Trump ganhou. Caralho, isso é um pouco... Pra mim é um pouco... Caralho, imagina. Meu presidente agora... Cara, Jair Bolsonaro e agora é o Danilo Gentili. Eu fico... Caralho. Olha, pra mim é a melhor, na minha opinião. E se for Lula e Bolsonaro, eu acho que eu tenho que votar no Danilo Gentili, tá ligado? Se for dos 3 ali... É claro que tem outras opções no primeiro turno, né? Você pode votar no Guilherme Boulos. Você gostou, você ficou amiguinho do Guilherme Boulos. Gente fina. Chamaria ele pra um churrasco. Safado, você virou um invasor. Ele invadiu meu coração. Ai, meu Deus do céu. Caralho, velho, você é um host do Flow Podcast, não pode fazer isso. O quê? A piadinha? Não pode. Com um convidado, Guilherme Boulos. Não é um convidado que eu tô fazendo. É por causa da piadinha do Monarca, que é uma merda. Não, eu acho que você tava falando isso sobre Guilherme Boulos. Eu tô aqui pra defender Guilherme Boulos. Pior que eu gosto dele também chamaria pro Guilherme comunista! pro churrasco, tá ligado? E ainda chamaria você pro mesmo churrasco. Seria engraçado. Eu encontrei já o Vocês Guilherme iam Boulos. trocar uma ideia, eu acho. encontrei já o Guilherme Boulos eu já troquei ideia com ele nos debates com o Arthur, né? É. E aí, foi tranquilo ou foi meio escroto? Não, de boa. As pessoas precisam entender que política, né, é divergência de ideia e Exatamente. e que a galera sai no pau e é isso aí. E depois ali acaba e troca ideia normal, troca né? ideia normal, exatamente. Combina como fuder o povo. É, lógico, o grande conluio. Ele invade casa de lá, a gente, mano, aumenta a riqueza dos mais ricos aqui, né? Cada um no seu papel. Caralho. Aumenta a riqueza dos mais ricos. É, o que liberal faz, né, mano? Gosta de um grande banqueiro, né? Concentrar renda, né? Fazer pobre ficar mais pobre. É isso. Oh, mas o Paulo Guedes não era pra ser um grande liberal? Era, né? Por que ele não foi? Cara, eu acho que, ele é muito ruim de trabalho, pessoalmente mesmo de serviço, de sentar a bunda na cadeira e fazer projeto e fazer o trabalho chato do Ministério da Economia, que é
sentar com um deputado para explicar a teoria econômica e por que ele tá fazendo aquilo. E como fazer para explicar aquilo para a população. Parece que ele não tem paciência. Né? Ele não tem paciência para isso, Também já é bilionário também. Tô cagando. Tá Mas lá então, só pra então, enriquecer mais. Eu acho que o Paulo Guedes, grande problema do Paulo Guedes é que a motivação política dele, na minha avaliação, né, é uma frustração que ele teve ao longo da vida de ter sido passado para trás pela galera que fez o Plano Real. Que ele é da mesma geração da galera que fez o Plano Real. Só que ele não fez o Plano Real. Então ele nunca foi chamado como liberal, só que ele estudou na escola de Chicago, né, a mesma escola do Friedman e etc. Mas ele nunca foi chamado no Brasil para debater a sério política pública e econômica, porque ele nunca foi um nome público relevante. E aí quando ele viu a oportunidade de ser o cara da economia, ele pegou e agora eu acho que ele se agarra a essa oportunidade a qualquer custo, por medo de voltar à irrelevância que ele tinha antes, que é, como a gente disse no início do nosso podcast, né? A frustração do homem nunca tá feliz com aquilo que tem, né? Então, beleza, eu sou rico pra caralho, mas no debate público a minha vaidade intelectual não tá atendida, que não tem problema nenhum. O sujeito tem a vaidade de querer ser relevante. Eu também quero ser relevante no debate público. Uma das minhas razões de ser político é ter minhas ideias levadas em consideração no debate público e eu aparecer defendendo essas ideias. Sou um ser humano como qualquer outro. Agora, ele sacrificar os ideais em nome de se manter no cargo, mesmo sabendo que a agenda liberal não vai andar, aí eu já acho moralmente complicado. E aí é foda porque a gente tinha a percepção do Paulo Guedes como um straight shooter, tá ligado? O cara que fala na cara e dá o papo reto e não sei o quê. Só que agora ele perdeu essa característica. Ele parece que fica embromando. Ah, não, vai rolar a reforma administrativa, vai rolar que tá dando não sei o que não sei o que, vai rolar, mas nunca rola nada. Exatamente. Inclusive, eu questionei, ele foi em comissão, foi convocado lá, a meu pedido, inclusive, foi convocado pela Câmara para dar explicação sobre promessa, né? Uhum. E eu falei, ministro, uma das promessas, que nem essa promessa você cumpriu, foi uma promessa que você fez em dezembro de 2020 que você não ia mais prometer nada. Porra, uma semana depois você já tava falando que ia ter reforma administrativa sem privilégio, na outra semana não sei o que. Você mandou reforma administrativa sem juiz, sem promotor, sem político, sem nenhum funcionário público federal. Que porra de reforma administrativa é essa que só mexe na base? Aí ele, não, é porque muitas vezes eu preciso me adequar à realidade política. Eu faço acordos políticos e eu prometo, de acordo com esses acordos políticos, que eu vou entregar naquele prazo. Mas muitas vezes aqueles acordos políticos que eu faço não se cumprem. E aí eu acabo não conseguindo entregar a promessa. Por isso que eu falei que não ia prometer mais nada. E aí, enfim, terminou o debate aí porque só tinha uma vez eu falando, outra vez ele falando, outra vez eu falando, outra vez ele falando. E aí ele falou isso pela última vez e fudeu. E aí acabou, né? Mas o que eu ia questionar é, mas beleza, então por que você não disse naquela época, você disse exatamente isso, que não ia prometer mais nada, porque suas promessas tinham a ver com acordos políticos e o ritmo da política era diferente do ritmo do Ministério da Economia. Beleza, você disse isso. E que muitas vezes, inclusive, o próprio presidente da República segurou, ele mesmo admitiu na comissão, que quem segurou o envio da reforma administrativa foi o Bolsonaro, por medo de apanhar de funcionário público. Falou, bom, se você admite isso, por que você não para de prometer e é claro, olha, a reforma está dependendo disso, desse aval do Bolsonaro. Olha, a entrega da reforma tributária está dependendo disso, desse acordo com o presidente da Câmara. Em vez de você falar, vai sair daqui a 2, 3 semanas. Era isso que eu falaria numa terceira vez se eu tivesse a oportunidade. É, uma pena, né? Uma pena que o Bolsonaro não tinha culhão pra realmente peitar nada, né? Esse é um... O grande problema do Bolsonaro é que ele entrou com o rabo preso. É. Igual todos os outros políticos de carreira que entram na presidência, né? Historicamente, infelizmente, é. E assim, é foda. Difícil acreditar que o Bolsonaro realmente era o cara que ia mudar a porra toda sendo deputado 30 anos, não é? Então, mas ele conseguiu vender bem a imagem de que ia ele fazer era essa um cara merda, de né? fora. Ele era um cara de... Porque ele era meio de fora dos rolês foda, né? Mas é porque ele era um bosta. não é porque ele não tava... participava dos grandes esquemas porque ele era honesto, mas é porque ele não tinha relevância pra participar. Porque os caras, e aí ele fazia o próprio. Agora eu posso falar isso com prova. Vazaram as provas do inquérito do Flávio. E nas provas do inquérito do Flávio, tem lá 4 assessores do Jair, que passaram para gabinete do Flávio, depois passaram para o gabinete do Eduardo, que sacavam 100% do salário quando ele era deputado federal, o Jair. E ele nomeava os caras. Você fala, porra, é óbvio que ele fazia o esquema e ele fazia os filhos fazerem também. Caiu o salário, o cara ia lá, sacava tudo. Estranho pra caralho, né? Durante 4 anos. Rachadinha, Caralho. Não tô satisfeito com o Bolsonaro. Desses vazamentos aí não são... O que tu acha desses vazamentos aí? É um bagulho que
que é feito na maldade? Tu acha que é escrota essa parada, que não devia ter? O que tu pensa? Acho que tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é quando o próprio juiz levanta o sigilo e todo mundo fica sabendo. Aham. Outra coisa é quando vaza mesmo e é escroto que vaze, porque... Cadê a segurança jurídica da parada, né? Exatamente. Agora, no caso de um processo contra um político sobre desvio de dinheiro, eu acho que deveria ser tudo público. Não é assim hoje. Hoje existe sigilo disso. Ah, eu também acho. Mas que eu tem que acho ser que público. deveria ser tudo público. E por que não é público? Porque os caras são Porque eles que imões, os caras escolheram. são não sei o quê. Porque eles definiram São os que próprios caras que ali- definem o que vai ser público ou não. Exatamente. Mas assim, não é fatal assim também, né? Muitas vezes as pessoas pensam, pô, nunca vai ter nenhuma punição e nenhuma lei contra político, porque são os políticos que definem a lei. Não é bem assim, porque quando os caras estão muito sob pressão, eles, pô, pautam a ficha limpa e aprovam. Uhum. E já Então, se fuderam muito por causa disso. Por causa disso, sim.